Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Hoje eu vou falar sobre 1964, o golpe militar brasileiro. Logo no próximo vídeo falarei sobre a ditadura militar brasileira, beleza? Recomendo que vocês assistam também o vídeo sobre a Guerra Fria que está disponível aqui no canal, beleza? Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo! Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o Senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Para entendermos o golpe militar de 1964, é necessário voltar no tempo e analisar o contexto político mundial da época. O mundo vivia a Grande Guerra Fria, conflitos estratégicos e indiretos entre duas nações, a União Soviética e os Estados Unidos. Dessa forma, o mundo inteiro estava dividido entre essas duas nações. O Brasil adotou uma posição de neutralidade em meio a essa toda a crise. O Brasil era um país independente dos dois blocos. Em janeiro de 1959, Cuba, um país subordinado aos interesses norte-americanos até então, tornou-se socialista e aliado ideológico político dos soviéticos, por meio de uma revolução encabeçada por Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. O sucesso da revolução foi um grande golpe na política externa dos Estados Unidos. Em pleno auge da Guerra Fria, um país que se localizava a poucos quilômetros da Flórida era um país socialista, dentro da área de influência capitalista. Depois que os socialistas tomaram o poder em Cuba, os Estados Unidos decidiram adotar uma política mais agressiva em relação à América Latina. Na opinião de Kennedy, o presidente dos Estados Unidos na época, para onde o Brasil fosse, iria toda a América do Sul. Com a perda de Cuba, os norte-americanos não permitiriam outro governo de esquerda e socialista no hemisfério ocidental. O grande golpe militar brasileiro já estava tomando forma logo em 1961, quando Jânio Quadros renunciou misteriosamente à presidência e passou o poder para o vice-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. Quando foi questionado sobre o motivo de sua renúncia, Jânio apenas citou: "Forças ocultas me forçaram a isso". Os militares e o setor civil não simpatizavam com Jango, pois o consideravam muito à esquerda e muito ligado aos sindicatos operários. Com isso, a solução encontrada pelo Congresso foi instaurar o sistema parlamentarista, que limitou os poderes do presidente. Havia uma crença de que o presidente João Goulart estava levando o Brasil para a esquerda, se aliando ao bloco socialista. Essa crença foi alimentada pela CIA, que injetou milhões e milhões de dólares no Brasil para apoiar propagandas anti-Goulart. A mídia da época chegou até a divulgar uma notícia de que supostas armas de Cuba haviam sido encontradas em território brasileiro. No dia 13 de março de 1964 ocorreu o famoso comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro, onde João Goulart deixou claro seus planos quanto às chamadas reformas de base, reforma agrária, bancária, política estudantil e fiscal, todas com o objetivo de incorporar as massas trabalhadoras na economia e na política nacional. O comício da Central do Brasil foi o estopim para o golpe dos opositores que não concordavam com a ideia de reformas. As bandeiras vermelhas que pediam a legalização do Partido Comunista Brasileiro e as faixas que pediam as reformas agrárias foram vistas pelo país inteiro, causando desagrado em boa parte da população. Dias depois, os conservadores evitaram com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por setores da Igreja Católica, das elites empresariais e das classes médias paulistas.
Após a marcha, o Brasil inteiro estava em alerta e, com apoio de parte da população brasileira, a tomada do poder pelos militares aproximava-se. Os Estados Unidos ofereceram total apoio ao golpe militar, enviando portas-aviões para o sul do Brasil e lançando a Operação Brother Sam, garantindo uma rápida invasão das Forças Armadas Americanas caso os militares que apoiavam João Goulart resistissem ao golpe. Declaro vaga a presidência da República. Essas palavras foram ditas por Auro de Moura Andrade, ou então presidente do Congresso que apoiou o golpe militar e depois o presidente João Goulart. Auro ainda impôs sobre o plenário a declaração e vacância da presidência, mesmo com um presidente ainda em território nacional. No final de março de 1964, os militares, juntamente com seus tanques e jipes, tomaram Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Quando foi avisado que os militares haviam tomado grandes cidades do Brasil, João Goulart não teve outra alternativa a não ser fugir do país. Até hoje, muitos se perguntam o porquê de João Goulart não ter reagido. Ele poderia ter mobilizado as forças militares de Brasília e de outros estados brasileiros que o apoiavam, mas não o fez. Provavelmente para evitar uma guerra civil no país. Uma guerra que poderia se tornar um conflito entre Brasil e Estados Unidos. No dia 1º de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil. Começava então a ditadura militar brasileira.